Essa reunião, hoje, ela visa apresentar para vocês os procedimentos de implantação dos registros de provisão de 13º, tanto da parte lá de adiantamento quanto da parte de provisão. A gente já iniciou esse trabalho há algum tempo atrás, ele faz parte daquele pacote, né, de cumprimento lá da portaria 548 de 2015 da STN, né, parte lá do PIPCP, e aí, anteriormente, a gente já havia dado entrada no procedimento de registro de provisão de férias. Pode? Pois é, eu sei. Valquírias, a gente tem aquela opção de multar todos, e volta e meia alguém abre sem querer, encontrar aqui, mas vamos lá. E aí tá dando sequência, né? E essa também, viu? Tá mudo? Não, hein? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? É que aqui, às vezes, a internet fica um pouco lenta, eu até peço desculpa para vocês, nós estamos passando por um problema de instabilidade aqui com a internet, aí vocês me avisam aqui, me dá um retorno. Então, pessoal, essa reunião também, ela foi prometida no dia daquela reunião lá do encerramento, né? A gente tem um cronograma aí com várias reuniões que vão ser realizadas daqui para o final do ano. Inclusive, na quinta-feira, tem a dos saldos invertidos. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui, vou colocar um slide. Eu apertei, foi no branco. Aí ele sai. Então, vamos lá. Pessoal, esse trabalho está sendo feito em conjunto com a SEAD, né, com o pessoal lá da Superintendência da Folha, e aí está até aqui presente com a gente aqui o Peixoto, né? Então, nós já vamos passar a fala para o Peixoto, porque ele tem outros compromissos, e aí ele vai dizer algumas palavras aí da parte lá do trabalho que compete à SEAD, e logo mais a gente dá prosseguimento. Peixoto, está contigo aí. Boa tarde, pessoal. Bom, estamos aqui representando a SEAD, especialmente da unidade da folha de pagamento, de onde estamos extraindo as informações para subsidiar o lançamento dessas informações que já estávamos atuando para subsidiar mensalmente as informações relacionadas a férias. Nós recebemos a demanda para incluir também nessa rotina do 13º, e estamos, junto com a CEDI, desenvolvendo um novo BI de pessoas que está nos auxiliando no levantamento dessas informações. Como os dados processados, geridos pela SEAD, estão reunidos no sistema RHNet, ele dispõe de alguns relatórios, né? Inclusive as unidades setoriais utilizam para auxiliar na elaboração dos demonstrativos, mas está indo em um estágio bastante avançado, o desenvolvimento do BI, e que nós pretendemos, em período
breve, estar disponibilizando também para as unidades setoriais, para que as unidades setoriais de gestão de pessoas que vão utilizar como ferramenta auxiliar no monitoramento do cadastro funcional e financeiro e para informações gerenciais especialmente. Então, nós já estruturamos aqui um relatório para subsidiar a elaboração dessa informação por meio do BI, que está disponível a nível online e desktop para alguns usuários. Nós reunimos as principais rubricas, 100% das rubricas que são base de cálculo, 13º, especialmente para esse assunto, tema de hoje, que resulta, com base na folha de setembro, aí 1 bilhão e 89 milhões. Essa é a base de cálculo financeiro gerada já do processamento do mês de setembro, que contempla os incrementos permanentes que foram inseridos ao longo desse ano, como database, evoluções funcionais que foram aplicadas recentemente. E mensalmente nós vamos utilizar essas informações para subsidiar a nível de relatório em Excel, que nós vamos estar encaminhando para a Superintendência Contábil e, em sequência, disponibilizando para as assessorias contábeis realizar os lançamentos. Estamos sempre alinhados com a Superintendência Contábil no levantamento dessas informações, da metodologia que está sendo adotada para fazer o levantamento, para ir de encontro com os requisitos necessários para atender as normativas que regem a matéria. Então, estamos à disposição para auxiliar, né, especialmente a Superintendência Contábil em tudo que for necessário para o sucesso desses encaminhamentos, e de acordo com o que tiver os ajustes que forem necessários, advindo de novos normativos, estamos prontos também para adaptar e atender tempestivamente o que for necessário. Essa é a nossa expectativa. Tá bom? E Peixoto, muito obrigado. A gente também agradece muito aí essa parceria. Dizer que é muito importante, né, esse trabalho em conjunto, e é o ganha-ganha, né? Dizer que esse trabalho não seria possível sem a colaboração de vocês, né? Que vários estados não conseguem implementar porque não tem essa parceria que o estado de Goiás tem. O Weire, quer dizer alguma coisa aí? Tá fechado aí, Weire. Só fazer algumas considerações, boa tarde a todos. Falar que a gente está nesse processo de implementação, né, da contabilidade patrimonial, em cumprimento ao PIP-CP, né, a portaria que o Cleito já bem mencionou, né, e dizer que, realmente, tem vários modos de implementar essa rotina de passivos por competência, sem a SEAD com a SEAD. Né? Sem a SEAD, é cálculo na mão, a gente tem que fazer o cálculo das terceiras, das férias, e seria bem complicado. Agora, com a SEAD, já vem tudo pronto, né? Já vem o cálculo pronto e a gente só tem que fazer o papel do registro, o papel do registro contábil. Então, agradecer muito, né, a parceria com a SEAD, né, o Peixoto em especial, o Queiroz, que tem nos apoiado e dado toda a instrumentalidade aí de dados para a gente fazer o registro. E é um marco, né? Um marco, assim, no estado de Goiás, seja também no âmbito da federação, é um marco, a gente fazer contabilidade patrimonial. Então, a gente está participando disso, eu acho que todos nós temos essa oportunidade, né, como contadores, de fazer contabilidade e não fazer execução orçamentária, né, com tanto tempo era feito na área pública. Então, é isso, eu acho que unir, né, a nossa profissão à teoria contábil, que tanto tempo havia um hiato, agora não, agora a gente está novamente com a teoria nos braços, né, trabalhando com a teoria contábil de fato. Esperamos que todos possam entender a rotina que a gente tem preparado, né, e que a gente faça contabilidade, né, no estado de Goiás. Oi, muito obrigado aí pelas considerações.
Para quem não conhece o Wayne, ele é o servidor lá da Secretaria do Tesouro, que está aqui nos ajudando, né, contribuindo. Travou mesmo. Pessoal, e eu falei para Valquíria. Cleiton, seu áudio está travando. Valquíria, você acha que ele é interessante ir lá para a mesa do Ricardo? Sim, Cleiton, pode migrar, né? É a segunda vez que trava aqui. Fazer essa documento de acesso aqui, ó, Avisar a todos que, por favor, controlem o áudio, que às vezes eu não consigo colocar, por favor. Oi, para não comprometer aqui, tendo visto que você está ciente do conteúdo, e dar continuidade aí na apresentação, aí joga aí o slide. O orçamento, essa que é a patrimonial. Agora de controle. Eu vou te encaminhar aí a última versão, aí. É o mesmo. A Valquíria fez um ajuste aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Enquanto o Cleito está ajustando para voltar à apresentação com o N, eu queria pedir a vocês para colocar aí no chat o nome e o órgão para ficar registrado para nós, né? Quem está participando da reunião, por favor. Obrigada. Wendy, se você estiver fazendo comentários, o som não está ativo, está mudo. Não estou não. Estou esperando o Cleiton voltar. Bem, pode dar seguimento aí na reunião, até o Cleiton entrar. Senhores, então vamos aqui para a apresentação, então, tá? Então, a gente vai iniciar mais um procedimento, né, patrimonial. Já iniciamos as férias e agora vamos iniciar procedimentos para a rotina de 13º. Registro da provisão e o entendimento de adiantamento do 13º, tá? Vamos passar aqui. Então, como o Cleiton já falou, isso faz parte, né, do plano de implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, o PIP-CP, que é o item 11 do anexo 2 da portaria lá do Tesouro 548, de 2015. Tem até a página aí 32, né, quem quiser depois ir lá na portaria, no anexo 2. E também faz parte da determinação do TCE, né, de Goiás, relativa às contas, né, de governo de 2020. Então, a gente não tem como fugir disso. Nós temos que fazer contabilidade patrimonial, né? Temos que cumprir as regras contábeis.
Como é que vai ser o nosso processo de registro patrimonial do 13º? Então, vão ser 2 procedimentos. Um excepcional, que vai acontecer de forma esporádica, assim como foi nas férias, né? Vai acontecer apenas de forma eventual, só uma vez. E o procedimento ordinário, que vai acontecer mensalmente. Então, todo mês vamos ter os nossos registros relacionados ao 13º. Então, são 2 grupos de procedimentos. Um excepcional, que vai acontecer só, acho que única vez, e o outro mensalmente. Como é que vai ser esse registro excepcional? Então, vamos falar primeiro do adiantamento, do 13º. Então, nós vamos entender que todo pagamento do 13º é um adiantamento. Por quê? Porque o fato gerador, por competência, não aconteceu. Todavia, o servidor já está recebendo o recurso, né, o financeiro. Então, isso configura contabilmente um adiantamento. Então, toda vez que ocorrer um pagamento de 13º, nós vamos entender como um fato de adiantamento. Então, nós vamos ter registrado no Estado um adiantamento, né, contra esse pagamento ao colaborador, ao servidor. Então, esse registro excepcional, a finalidade vai ser ajustar o estoque de adiantamentos, de pagamentos que ocorreram de janeiro a março de 2022, do corrente ano. Por quê? Porque até março não havia ainda sido incrementado o ativo na hora da execução da folha, no CIOF, a folha. Então, até março não havia esse ativo. Então, de janeiro a março, existe aí um espaço onde a gente vai ter que fazer um ajuste, né? O registro excepcional do adiantamento. Então, o primeiro passo para a gente fazer essa rotina é acertar janeiro a março, onde não havia esse registro de adiantamento na liquidação do 13º, por ocasião da folha. E qual vai ser a periodicidade? Então, vai ser um único lançamento. A gente vai fazer um lançamento registrando esse ativo de janeiro a março que não estava ainda parametrizado lá no CIOF. O arquivo com os valores serão disponibilizados lá no SCG, né, nos últimos releases, né, para download, assim como já acontece nas férias, né, o mesmo ambiente do arquivo das férias. E a gente deseja que o registro seja efetuado até, né, o 5º dia útil de outubro. Para quê? Para a gente fechar setembro, já com os registros ajustados. Então, a gente vai disponibilizar o arquivo até o dia 30, então, até o 5º dia útil de outubro, a gente faz o registro com o mês aberto de setembro, que a gente começa outubro já ajustado. Registro excepcional do adiantamento do 13º ainda, então. Então, a gente vai, né, ajustar esses estoques, né, de janeiro a março, porque não havia o registro do ativo ainda no CIOF, tá? Qual vai ser o valor? Né? Como é que é essa referência de valor, de contabilização para esse registro excepcional? A gente entende que o adiantamento é um fato permutativo, ou seja, não há impacto no patrimônio líquido, apenas uma alteração na composição patrimonial, né, dentro do próprio ativo. Então, sai caixa, entra ativo. Então, é fato permutativo. Só que, até março, havia saída de caixa contra uma VPD. Então, não havia, era um fato modificativo. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o valor da VPD, que era registrado até março, e baixar em confronto com o ativo de adiantamento. Então, qual é o valor que a gente vai registrar de adiantamento? É o valor da VPD, da variação patrimonial diminutiva. Para quê? Para configurar o fato permutativo e registrar o adiantamento no pagamento do 13º dos 3 primeiros meses que não havia ainda sido incrementado o ativo lá no CIOF. Tá? Então, vamos lá. Só para ficar bem claro, o valor será o valor da VPD que está registrada
referente a 13º de janeiro a março. Porque a partir de março, ou a partir de abril, aliás, existe, em vez de AVPD, o registro de um adiantamento. Então, nós vamos pegar os valores de janeiro até março das VPDs desse terceiro e vamos substituir esse lançamento por um ativo, configurando um fato permutativo e não um fato modificativo. Como é que vai ser esse registro excepcional do adiantamento do 13º? Então, nós vamos utilizar a nota de lançamento 2139. Aí o doutor Levin, a doutora Lorena e o Cleiton, aí, que são os experts, podem, né, por favor, se eu falar algo que não é devido, corrigir. Então, a nota de lançamento vai ser a 2139 e as finalidades, elas vão estar de acordo com os regimes de previdência. O ativo é o mesmo, tá? Mas as VPDs serão substituídas pelo ativo por regime de previdência. Então, a gente observa que a gente está debitando o ativo, o adiantamento do 13º, e creditando, ou seja, baixando a VPD, classe 3 VPD. Né? O primeiro dígito aqui é 3, né? É a VPD, e a gente está baixando ela e colocando o ativo no lugar, configurando assim o nosso fato permutativo e não modificativo. Então, se a nossa VPD se referir a RGPS, a finalidade é 360. Se for referente ao regime de pessoal militar, a finalidade é 361. Se for referente ao regime próprio, vai ser a finalidade 362. Só lembrando aqui, caracterizando, a VPD ela é marcada pelo 4º nível no regime previdenciário, tá? Então, aqui a gente observa o 4º nível é diferente, porque justamente a marcação do regime previdenciário. Então, a nota de lançamento é a mesma e as finalidades vão variando de acordo com o regime previdenciário. Oi. Oi. Só uma observação, que o pessoal que ela segue a mesma dinâmica lá daquela... porque assim, a nota do lançamento é até a mesma, né? 2139, da provisão de férias. E até nessa parte aí, dessa finalidade 362, também é feito um grupamento. Ele pega hesitado e o valor vinha separado. Essa Cleiton, trava seu não áudio está... cortou novamente, Cleiton. E agora, voltou? Continua falando pra gente. E olha que eu estou no computador do chefe aqui, né? Então, se caso a informação, se alguém tiver dúvida em relação à parte requisitado, ele está junto dessa finalidade aí, ó, 362, junto com o pessoal efetivo civil. Só esse complemento aí. Pode continuar aí, Will. Tá boa a sua apresentação aí. Bem colocado pelo Cleiton. Então, o requisitado externo, né, RPPS, porque nas férias vinha dessa forma, né? Então, foi agrupado no RPPS, porque não importa se é RPPS do Estado de Goiás ou de outro ente da federação. O importante é que a VPD ela agrupa por regime previdenciário e não por ente da federação. Então, quer dizer que qualquer requisitado que seja de ente que tenha regime próprio, então, vai estar na finalidade 362. Vamos lá. E o registro ordinário do adiantamento do 13º, que é a rotina mensal. Então, nós temos o registro automático no CIOF, né, por ocasião da execução orçamentária e financeira do 13º, aquela que acontece mensalmente, para a gente receber salário. Serão utilizadas as formalidades 19, folha de pagamento, regime próprio líquido, e 17, folha de pagamento, regime geral líquido. Então, quer dizer, o regime militar é próprio e o requisitado externo com regime próprio também é próprio. Então, a maioria vai estar então, na formalidade 19, né? O militar e o requisitado externo de regime próprio na formalidade 19 também. Tá? E 17, só
os colaboradores do regime geral, tá? E quando isso vai acontecer, está no momento da liquidação da despesa. Quando a gente fizer o segundo estágio da despesa orçamentária, a liquidação, né, é que vão acontecer esses lançamentos do adiantamento. Registro excepcional de provisões. Agora nós vamos para as provisões. Falamos dos adiantamentos, agora vamos para o registro excepcional de provisões, né? Que são nossos passivos por competência. Então, o colaborador trabalha um mês, ele tem direito, então, a 1/12 do 13º. Então, nós temos que contabilmente reconhecer esse passivo para o Estado. Então, qual é a finalidade do registro excepcional, e não da rotina ordinária, né? Do excepcional? É ajustar o estoque de provisões dos meses de janeiro a setembro, quer dizer, dos meses que a gente não fez ainda, né? Nós vamos iniciar agora em setembro. Então, nós temos 9/12 de provisões, de passivos a serem registrados em 2022. Então, nós vamos registrar de uma vez só 9/12 de passivos, né, de provisões referente ao nosso 13º. Periodicidade. Então, esse vai ser um único lançamento. Por quê? A partir de outubro serão lançamentos mensais. Cairemos numa rotina ordinária, né, mensal, tá? O endereço de disponibilização do arquivo também será lá no SCG, últimas releases, para download, né, como a gente já faz com as férias. E, mais uma vez, o registro é desejável que se faça até o quinto dia útil de outubro, para a gente iniciar outubro, então, fechar setembro, iniciar outubro, já com a contabilidade ajustada para a rotina de 13º. Vamos lá. Então, registro excepcional de provisões. Utilizaremos também a nota de lançamento 2139 e as finalidades serão 356 para regime geral, RGPS, 358 para o regime militar, né, do pessoal militar, e a finalidade 353 para o regime próprio, né? Como o Cleito falou, o requisitado externo que tem regime próprio entrará na finalidade 353. E os registros serão sempre contra a nossa provisão. Então, é a VPD contra a provisão. Então, aqui está o fato modificativo da rotina de 13º, tá? Então, no momento da provisão, é o fato modificativo, né? O passivo, aumento do passivo. Então, eu coloco uma VPD e assim tem impacto no PL. Já o momento do pagamento do 13º é um fato permutativo, né? Vai ser troca de elementos do ativo. Registro ordinário das provisões. Então, a finalidade é atualizar o estoque das provisões, né, com as novas implementações mensais, né? Então, cada mês que se trabalha tem direito a 1/12 do nosso 13º. A periodicidade então, é mensal, né? A nossa competência é mensal. O endereço de disponibilização também será lá o portal da SCG, né? Últimos releases, né? Últimos lançamentos, e a gente faz o download ali para trazer o arquivo para a nossa máquina. O registro agora vai ser até o quinto dia útil do mês subsequente, né? Então, a gente vai receber o arquivo de 1/12 de outubro por volta do dia 30 e teremos até o dia 5 de novembro para fazer o registro, ainda dentro de outubro, né? O agrupamento. Então, o arquivo vai ser organizado por órgão e por regime de previdência. Então, cada um vai buscar o seu órgão e avaliar o regime de previdência para fazer os registros por nota de lançamento e finalidade. Vamos lá. Registro ordinário ainda das nossas provisões. Então, nós vamos reconhecer a provisão do 13º, né, do servidor ativo civil do RPPS, do regime próprio. A nota de lançamento é a 2139, né, sempre ela, né? E a finalidade 353. Então, o lançamento contábil aqui, a provisão, lembrando, o lançamento dela é o fato modificativo, é onde a gente registra aí a conta de resultado, a nossa VPD classe 3,
contra, então, nosso aumento do passivo, né? A provisão do 13º. Então, aqui nós temos aqui o nosso lançamento da provisão que gera impacto no resultado do exercício, né? Com diminuição do PL. Nós temos aqui, então, o reconhecimento da provisão do 13º do servidor ativo militar, do regime de prova de previdência, né, militar. Então, nós temos aí a nota de lançamento 2139 e a finalidade é a 358. Mais uma vez, o fato ele é modificativo, né, com diminuição do resultado do exercício, a classe 3, a VPD, contra o nosso passivo, né, a provisão, o passivo por competência, né? Então, mais uma vez, a gente insiste, né, em dizer que o 4º nível da VPD define o regime previdenciário. E nós temos aqui o registro do reconhecimento 13º do artigo civil, do regime geral, RGPS, nota de lançamento a 2139, finalidade 356. Mais uma vez, o fato é modificativo, porque ele impacta o resultado do exercício, diminuindo o PL. E nós temos o registro da VPD, classe 3, contra a nossa provisão, o nosso passivo por competência, né, o 13º salário. Então, aqui nós evidenciamos, na verdade, a nota de lançamento e as finalidades, né, por regime de previdência. Agora, aqui é o importante, aqui é o detalhe, né, o confronto. Então, nós teremos que fazer, no final do exercício de todo ano, um confronto, né? Nas férias, a gente viu que o confronto pode ser mensal, né? O momento que a gente quiser. A gente pode fazer mensal, ou deve até fazer mensal. Mas no 13º, não. No 13º, até poderíamos fazer mensal? Até poderíamos, mas a rotina, ela, pela sua natureza, ela pede que o confronto seja no final do exercício. Então, a gente vai fazer o confronto no final do exercício, em dezembro, entre o ativo, o adiantamento do 13º e a provisão, e o passivo. Então, a gente vai pegar a conta 11.311.0102.0000, que é o adiantamento do 13º, né? E comparar com o saldo do passivo 21.111.0102.0100, 13º salário. Tá? Nós vamos confrontar. Essas contas devem ter o saldo muito próximos. Tá? E nenhum valor, nem no ativo, nem no passivo, devem passar saldo para o exercício seguinte. As duas vão ser zeradas. Todas vão ter que ter saldo zero, né, no encerramento do exercício 2022. Então, nós vamos confrontá-las e vamos ter que baixar 100% o saldo delas. Tá? Seria muita perfeição se o saldo fosse absolutamente igual, mas não vai ser, né? O saldo vai ser diferente. E provavelmente o saldo da provisão ela será maior que o saldo do adiantamento, tá? E a gente vai mostrar como é que provisão e adiantamento, nós vamos zerar as duas contas pelo confronto, né? Então, o que a gente imagina que deve acontecer é que o ativo seja totalmente zerado e sobre algum resíduo de valor na conta de passivo, tá? Por ocasião do encerramento do exercício. E como é que vai ser feito esse confronto? Nota de lançamento 2139 e finalidade 354. Então, nós vamos debitar o passivo, quer dizer, reduzir o saldo do passivo, e creditar o ativo, quer dizer, reduzir o saldo do ativo. Então, o confronto, nós vamos zerar o saldo das duas contas, né? Ou diminuir o saldo das duas contas, tá? Provavelmente, nós estaremos com esse lançamento zerando o saldo do adiantamento, do ativo, e reduzindo para quase zero o saldo do passivo do 13º, da provisão do 13º. Agora, como nós falamos, e se a provisão for maior que o adiantamento, realmente não for igual? Provavelmente vai ser. A provisão provavelmente vai ser maior que o adiantamento, mas não de forma exagerada, se espera, tá? Mas ela deve ser maior, sim. Então, a gente vai realizar a baixa da provisão em contrapartida a uma VPA. Então, nós vamos baixar o passivo, debitar o passivo, contra uma conta da classe 4, uma variação patrimonial aumentativa, tá? Como se fosse uma reversão de provisão, tá?
Então, aqui nós vamos ter um fato aumentativo, modificativo aumentativo, baixando o passivo contra a VPA, contra uma conta de classe 4. Por quê? Porque o ativo já foi totalmente baixado e ainda sobrou um resíduo na conta de provisão. Então, como é que a gente baixa isso? Contra uma VPA, tá? E como é que é a nota de lançamento? De novo, 21,39 e a finalidade 382. E aqui não importa o regime, tá? Porque o regime só importa para as contas de VPD, tá? Então, aqui é para todos os regimes. Oi. Oi. Aproveitar aí o momento oportuno, esclarecer para o pessoal que lá no Office Circular, do item 8.4, a gente acabou se equivocando lá com relação à finalidade. Lá está a finalidade 352 para aquela tela anterior. Se você puder até voltar aquela tela, só para o pessoal fixar, aquela que você pintou a finalidade de azul lá. Ah, isso mesmo. Você pintou essa finalidade de azul e proposital para não esquecer. É porque lá no ofício, isso aí é o item 8.4, e lá está a finalidade 352. Então, aí vocês anotem aí, para não fazer errado lá, porque quem for pelo ofício, no item 8.4, pode se equivocar. A finalidade correta é 354, e não 352, ok? Um outro fato também, Creito, que deve observar na finalidade, que ela tem o nome da operação que você está fazendo. Se for férias, tem o nome de férias, se for 13º, tem o nome de 13º. Então, toda vez que for fazer essa observação, além de verificar o número, verificar se o nome que está no número é aquilo que você está fazendo. Boa observação. Então, tá aí, né? Esclarecimentos bem pertinentes. Vamos, então, prosseguir. Então, esses procedimentos de encerramento são os procedimentos que a gente tem que ter maior cuidado, né? Então, nós temos que fazer o confronto e depois a provisão provavelmente vai ser maior e vamos baixar a provisão, o resíduo da provisão contra uma VPA, tá? Então, essas são as únicas particularidades da rotina. E aqui nós temos um resumo, né? Onde a gente sempre sugere que se imprima e colhe aí na mesa, né? Até a gente decorar. Então, tem aqui uma tabela de lançamentos, um resumão, né? De nota de lançamento e finalidades e dos eventos, né? Que estão acontecendo. Então, a gente vai sempre fazer uma análise, né, da rotina das contas do adiantamento e da provisão do 13º. Então, vamos fazer aqui um resumão, né? Daquilo tudo que a gente já falou, é praticamente um resumo da nossa reunião. Então, a periodicidade vai ser excepcional, que é aqueles dois procedimentos, né? Excepcional e ordinário. Então, aqui nós estamos no excepcional do estoque das provisões, porque a gente não fez de janeiro a setembro, então agora a SEAD está preparando o arquivo de provisão de janeiro a setembro, que devemos receber até o dia 30 agora de setembro. Então, 9/12, né, das nossas provisões do 13º. Então, nós vamos, de forma excepcional, fazer esse lançamento de 9 meses de uma vez só, tá? Aí nós temos aí a nota de lançamento 21,39 e as 3 finalidades de acordo com o regime de previdência, tá? Também, excepcionalmente, nós temos o registro do estoque do adiantamento 13º. Aqui é aquela questão da VPD, que foi lançada de janeiro a março, porque não havia sido incrementado o ativo no CIOF, né, nas formalidades. Então, nós vamos ter que fazer essa baixa da VPD contra o ativo, o adiantamento, para tornar um fato permutativo, porque o fato modificativo é lá no lançamento das provisões. Então, nós temos que baixar as VPDs contra o ativo. E aqui a nota de lançamento é 21,39 e as finalidades 360, 361 e 362. Então, nós vemos que para iniciarmos a rotina mensal ordinária, nós temos que fazer esses 2 procedimentos excepcionais. Acertar o estoque das provisões, né, que nós não fizemos de janeiro a setembro, vamos fazer de uma tacada só, 9/12, e acertar o lançamento do adiantamento do 13º, porque nós fizemos como fato modificativo com VPD. Então, nós vamos baixar as VPDs e jogar o valor do ativo, até zerar a VPD. Zerando a VPD, o ativo está totalmente registrado. Mensalmente,
Vamos registrar as novas ocorrências, as atualizações do estoque das provisões, né, 1/12 do 13º por mês, né, a partir de outubro, então, faremos esse lançamento mensal ordinário, notas de lançamento 21/39 e as finalidades por regime de previdência. E mensalmente, faremos o registro dos adiantamentos do ativo, o registro do ativo do 13º, lá no CIOF, na execução orçamentária e financeira, né? Lá no momento da liquidação da despesa orçamentária. E no encerramento do exercício, que é o nosso maior cuidado. Então, todo final de ano, dezembro, nós vamos fazer a baixa do valor integral do adiantamento e das provisões. Então, num primeiro passo, a gente vai zerar o adiantamento, que o adiantamento provavelmente será menor que as provisões. Então, nós vamos zerar todo o valor do adiantamento contra o valor das provisões, por meio da nota de lançamento 21/39, finalidade 354. Então, depois que eu fizer esse confronto, esse primeiro passo do encerramento do 13º, o que vai acontecer? Deve sobrar um resíduo do valor das provisões. Então, a provisão é um pouquinho maior que o adiantamento. O adiantamento está zerado, com esse primeiro lançamento. Aí nós vamos para o lançamento de baixo, ainda no encerramento do exercício. Nós vamos baixar a provisão, o valor da provisão, que é maior que o valor do ativo, do adiantamento. Aí, como é que a gente faz isso? Nota de lançamento 21/39, finalidade 382. E aí a gente mata as duas contas, o adiantamento, o ativo e a provisão, o passivo. Então, as duas contas são zeradas antes do encerramento do exercício corrente. Então, não pode passar saldo para o exercício seguinte, nem do adiantamento e nem da provisão. Nas férias é diferente. Nas férias, a gente pode sim ter provisão de férias passando para o exercício seguinte, tá? Isso até é comum.